Bom, gente, a gente vai falar de um assunto bem interessante agora. A gente vai falar sobre comportamento e convivência. Como a gente se proteger e, ao mesmo tempo, conviver com pessoas que se aproveitam, sabe? Pessoas que vão consumindo a nossa vida ali. E aí, em outras palavras, que aproveitam da boa vontade. Não tem assim? Pessoas assim? Para ajudar a entender um pouco melhor sobre isso, eu recebo aqui o psicólogo Paulo Henrique. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui no programa. Obrigado pelo convite também. Ah, que ótimo. Acho importante a gente falar sobre isso. Que a gente convive com pessoas, a gente às vezes se cansa tanto, percebe, passa por prejuízo. O que será que está acontecendo, né? Será que a gente está se abrindo demais? Quais são os sinais comuns que alguém está tentando e se aproveita do outro? Olha, esses sinais, a gente pode tentar olhar para o caminho do outro, né? Mas talvez eles não sejam tão precisos assim. Tá. Acho que o mais ideal é a gente tentar olhar para si mesmo e pensar um pouquinho no que eu estou deixando passar, né? É interessante que quando esse outro ele vem fazer algum pedido, alguma solicitação e que às vezes pode extrapolar o nosso limite, a gente tem uma tendência a se sentir desconfortável. Mas quando a gente tem uma dificuldade com esse dizer não, talvez a gente vá sentir um incômodo que vai ser justificado. Então você percebe um movimento em você mesmo de buscar uma justificativa atrás da outra para validar esse pedido ou esse movimento do outro de passar do ponto. Dá um exemplo para nós. Bom, às vezes você vê a pessoa vindo pedir alguma coisa para você, por exemplo, me dá uma carona, que está completamente fora de mão. Ah, bom você, exemplo esse. Né? E às vezes está completamente já não é fora carona, de mão. né? Já não Me é leva carona. lá, né? Exatamente. E você às vezes fica com um certo receio e tem uma tendência a buscar inúmeras justificativas, né? Não, mas talvez precise, a gente não sabe se vai conseguir achar algum outro meio de transporte. Então, quando a gente se sente desconfortável em fazer aquilo, mas eu tenho uma tendência a tentar me convencer a fazer, é possível que a gente perceba ali um momento de extrapolar esses limites. E aí a gente tem um movimento do outro, mas também um movimento seu de não reconhecer qual é o limite que você deveria colocar. Que não dá pra mim, não é isso? Exatamente. Então tá, então nós dois vamos lá. Você fala assim pra mim, Dani, me dá uma carona, né? Você vai pra São Paulo, eu tô indo pro Rio. Mas aí eu não tenho. É uma distância completamente diferente, né? Exato. Lugares diferentes. A minha gasolina não vai dar, eu tô com pressa, eu tô cansado, eu tô com dor. Mas aí eu arrumo justificativa para poder te levar e não conseguir dizer não, é isso? Exatamente. Então você abre mão daquilo que é seu, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu descanso, por exemplo, para fazer pelo outro. E você não se sente confortável, você não sente que aquilo lá é de fato genuíno. Entendi. Ou seja, então quando eu sinto que o abuso vem do outro, na verdade é eu que estou permitindo. Muitas vezes. Tem mais é sobre mim, no caso, né? Muitas vezes. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer não? O que está por trás aí? Olha, o ser humano, ele é um ser social desde sempre, né? Então a gente percebe lá que os bebezinhos, eles já gostam e já buscam essas aprovações aí. Tanto que a gente percebe que os recém-nascidos, eles têm uma tendência a repetir alguns pequenos comportamentos que são retribuídos ali com um sorriso, né? Com uma mini festinha ali que os pais fazem. Quando a gente vai crescendo, é necessário entender que a gente não vai receber essa aprovação o tempo todo e de todo mundo. Agora, acontece que às vezes na educação a gente é ensinado, na verdade, que se eu não receber essa aprovação, esse aplauso, esse sorriso, significa que eu não sou querido e eu não sou amado. E para mim isso se torna uma coisa muito importante. Eu preciso buscar a todo custo ser querido, ser amado, ser enxergado, ser visto pelo outro. Até certo ponto, o ser humano busca essa validação. Mas quando isso começa a extrapolar, a passar desse limite, eu não consigo dizer não. Eu não consigo me colocar em primeiro lugar. Qual é meu medo? Meu medo é o dizer não, por exemplo, para essa carona e perder o outro. Então o outro não vai me querer, o outro não vai me ter como uma pessoa querida. Que interessante isso, não? Nossa, isso deve ter muito prejuízo na vida da pessoa, né? Exatamente, porque quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a falar de um padrão. Então, se a gente coloca um exemplo desse, talvez o prejuízo não seja tão grande. Ô Paulo, me veio aqui um exemplo muito comum, sabe? Por exemplo, os filhos que pedem para os pais olhar o neto, né? O avô ali olhar o neto. É um exemplo, é claro que existe cada situação, tá, gente? A gente está dando um exemplo de maneira geral. Mas, às vezes, a avó não pode olhar, né? Por questão de saúde, por questão de tempo, ela tem compromisso, mas ela quer muito. E ela começa a abrir mão disso.
Tem muita situação que é bem comum isso, né? Exato. E ela pode dizer não, ela fica com receio de dizer não porque é filho, porque é neto, né? Porque é uma situação específica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, essa situação, esse exemplo que você trouxe, ele pode acontecer bastante. E como a gente veio na primeira pergunta comentando, né? O que vai guiar é o quão desconfortável eu estou me sentindo com isso. Porque se eu passo a ignorar os meus limites, então eu não posso cuidar desse neto agora, eu tinha mais coisas para fazer, eu tinha outros compromissos e abrir mão desse meu lado está me fazendo mal. A tendência é que, hora ou outra, essa relação com os filhos ou com os netos seja desgastada. Então a gente, na verdade, acaba criando um problema que poderia ser resolvido através de um diálogo, através desses limites bem estabelecidos. Legal você falar do diálogo que eu ia comentar exatamente sobre isso. Como que a pessoa pode falar? Como ela pode se proteger de maneira sem gerar conflito? Olha, o não gerar conflitos depende de outros fatores que às vezes não estão no nosso controle. Então a gente pode tentar evitar, mas sem uma garantia de que esse conflito não vai existir. Da parte da pessoa que tenta colocar esses limites, é importante reconhecer e principalmente ter tido um tempo para pensar nesse assunto. Claro, a gente comenta preferencialmente com auxílio profissional, né, dentro de uma terapia, mas é importante que ela tenha conseguido pensar e definir quais são os limites que, para mim, eu não posso passar, eu não posso atravessar. A partir disso, eu consigo ter uma linguagem, eu consigo ter uma comunicação mais direta e mais firme, sem extrapolar também nesse diálogo, nesse movimento mais rude. Agora, como eu disse, tem coisas que fogem desse planejamento. Eu não sei, por exemplo, eu não consigo prever com precisão como que eu vou me sentir, como é que vai estar meu emocional naquele momento, e eu também não consigo prever com precisão como o outro vai reagir frente a esses limites. Então, da minha parte, eu posso estar certo daquilo que eu quero, ter bem definido os meus limites, mas eu não consigo garantir que não vão existir conflitos. Tá. É possível conviver com alguém que tenta aproveitar constantemente, principalmente dentro de casa, né? Porque não porque é mãe, não porque é pai, porque é filho. Tem muito filho que, né, passa dos limites. Tem pais também que passam dos limites, não percebem. E se não perceber, vai causando esse prejuízo, né? Como que acontece nesse caso? Olha, é possível conviver, né? Mas isso vai depender de alguns fatores. O primeiro, e o fator primordial, é da sua vontade. Então, se você quer bastante conviver, se é uma convivência importante para você, né, que envolve ali uma relação de um grande afeto, a gente pode tentar buscar melhorar essa relação. Então, pode ser possível. Agora, além dessa vontade, a gente também fica dependendo um pouco da reação desse outro. Existem pessoas que vão reagir muito bem quando você colocar os limites, que vão entender que, poxa, eu estava te fazendo mal, poxa, isso não era uma atitude bacana, então eu vou respeitar os seus limites e eu vou tentar solucionar para melhorar esse nosso convívio. Agora, podem ter outras pessoas que em determinado momento não vão respeitar esses limites, vão se irritar, vão criticar tudo aquilo que você está colocando. Nesses casos, é importante a gente reavaliar. Será que vale a pena manter esse contato ou não? Então, sim, é possível, mas depende desses dois fatores. É igual, para encerrar, né, como no caso da carona, né? Dá para dizer, né? Tá tudo bem dizer não, né? Tá tudo bem. Poxa, meu amigo, você me desculpa? Viu, o Paulo, você me desculpa, eu não tô indo para São Paulo. Exato. Tô indo pro Rio, né? Exato. Você me diz, numa próxima, quem sabe, né? Eu também não tô bem e tal. Então a gente diz não tranquilamente, né? Exato. Tá joia. Ô, Paulo, muito obrigada. Foi muito bom bater Eu esse que papo agradeço, aí com você. Obrigado pelo convite. Né? Maravilha. É isso aí, gente. A gente conhece, a gente aprende, a gente vai aprendendo. Viver é um exercício constante, né, padre? Exatamente. A cada dia se permita aprender o que a vida te ensina. Às vezes são nas lições difíceis, naquilo que nos exige renúncia e até passamos pela experiência da Humanador que a gente vai adquirindo aí a sabedoria da vida.